Hoje, então, eu vou ensinar para vocês os principais recursos para formarmos um desenho no CorelDRAW. E nós vamos começar importando um arquivo de PDF para começarmos a fazer o desenho técnico de moda em cima de um croquis base. Então, a gente vai em Arquivo, Importar. E eu peguei aqui alguns templates que eu tenho salvo de um site chamado Preta Template, que é um site muito bacana, e eu vou escolher esse Blogger. Clico 2 vezes e vai me abrir essa janelinha me pedindo as opções de como eu quero importar esse meu arquivo. Eu vou colocar em curvas, porque eu estou falando de desenho. Se eu estivesse falando de textos, eu colocaria como textos. E dou um OK, vai aparecer essa instrução aqui, eu clico, arrasto e solto, então eu já tenho o meu desenho importado. Quando eu dou zoom aqui, utilizando o scroll do mouse, eu percebo os traços que esse desenho tem. Então, ele não está agrupado, ó. Se eu mexer, eu vou tirar o formato desse meu desenho. Então, eu vou primeiro excluir aquilo que eu não quero, por exemplo, o site, eu não quero essa palavra aqui, eu vou excluir. Então, eu selecionei com o botão esquerdo do mouse, arrastando para selecionar todas as palavras e dou um delete, ou clico no elemento, clico com o direito do mouse e vou em excluir. Então, são as duas formas de excluir algum elemento do meu desenho. Da mesma forma aqui, eu também não quero, seleciono com o botão esquerdo e arrasto e depois aperto o delete. Agora eu quero agrupar desenho por desenho. Primeiro eu quero agrupar o desenho lateral, depois o frente, depois o costas, para ficar mais fácil para traçar. Então, como eu vou fazer? Eu vou selecionar e arrastar aqui, ó, somente o desenho da lateral e vou afastar segurando o Ctrl. Quando eu seguro o Ctrl, meu desenho não vai nem para cima e nem para baixo. Então, agora que eu já afastei o meu desenho das costas, eu vou agrupar. Eu tenho duas opções, ou eu faço pelo atalho, Ctrl G, ou eu venho aqui, ó, seleciono todo o meu desenho, venho em Objeto, Agrupar, Agrupar. Então, agora, se eu clico e arrasto no meu desenho, ele vai inteiro. Eu não vou levar apenas algumas linhas ou algumas partes desse meu desenho. Eu vou fazer o mesmo no desenho da frente. Eu vou selecionar toda a parte da frente, só que esse desenho ele tá tão juntinho, como vocês podem ver aqui, ó, que eu selecionei, cada linha selecionada ficou com esse nozinho, com a seleção do nozinho em branco, só que eu peguei uma parte aqui da linha do desenho da frente, da lateral. Então, se eu arrastar apertando Ctrl, olha ali, aquela partezinha do pezinho, do sapatinho dela foi junto. Vou dar um Ctrl Z aqui, vou apertar o Shift e vou tirar, vou clicar em cima dessa linha e o nozinho branco vai sair. Então, agora eu separo e dou um Ctrl G ou Objeto, Agrupar, Agrupar. Então, agora o meu desenho da frente também está agrupado. E por último, eu vou agrupar o meu desenho da lateral. Seleciono tudo, Ctrl G, né? Se eu quiser desagrupar, eu venho aqui também, desagrupar. Ou desagrupar tudo quando eu tiver desenhos agrupados dentro de outros grupos de desenhos. Tá? Então, essa ferramenta, ela é bem utilizada. Bom, então vamos iniciar aqui o nosso desenho técnico. Vamos fazer, por exemplo, uma t-shirt. O que eu gosto de trabalhar é quando eu seleciono esse desenho todo, clico com o direito na cor da linha que eu quero e eu coloco uma cor cinza. E se eu clicar com o esquerdo e colocar a mesma cor, o meu traçado vai ficar mais grossinho. Então, o que eu posso fazer? Eu clico aqui na lateral para abrir toda a minha caixinha de opção. Tudo que eu clicar com o botão direito, ele vai selecionar o contorno. Tudo que eu clicar com o esquerdo, ele vai selecionar o traçado interno. Então, aqui eu não quero um traçado tão grosso, então eu vou clicar com o direito no branco. Ou seja, ele ficou um traçado rosa, fininho, que era o que eu tinha selecionado antes. E agora com o esquerdo eu coloco em cinza, então aqui eu já tenho o meu desenho base, bem fininho, para que eu possa fazer o meu desenho técnico em cima. Mas eu vou colocar uma outra tonalidade de cinza, para ficar mais fácil no vídeo para vocês visualizarem. Vou botar um pouquinho mais escuro, acho que assim já tá legal.
Então, vamos lá. Vou fazer uma t-shirt aqui na parte da frente do meu corpinho, tá? Uma ferramenta importante aqui são as linhas guias. Então, por exemplo, quando eu clico na minha grade e arrasto, eu tenho linhas guias que vão me dar padrões de espaçamento para o meu desenho. Nesse momento eu não vou utilizar, mas é uma ferramenta super importante. Eu também puxo linhas guias aqui da vertical, tanto da horizontal, então elas são ótimas para nos dar esse apoio ao desenho. Aqui na ferramenta de lupinha eu seleciono e arrasto e solto para trazer o meu zoom, ou vou direto no scroll do mouse. Essa primeira ferramenta aqui é a ferramenta de seleção. Quando eu clico na ferramenta de seleção, se o meu desenho estiver agrupado, eu vou selecionar o desenho todo, mas se eu tiver apenas uma linha, eu vou selecionar uma única linha. A primeira ferramenta que nós vamos utilizar vai ser a ferramenta Bezier, tá? Então, nós vamos clicar na ferramenta e nós vamos começar a fazer um desenho de metade de uma camiseta em cima desse corpo frente. Então, eu clico, afasto, vou para a próxima direção do meu desenho, clico novamente, afasto. Então, eu vou começar a criar um desenho de uma camiseta sobre esse corpo. Então, o que eu tô fazendo aqui, eu tô em apenas linhas retas, acompanhando o formato do corpo que eu quero. E vou somente até a metade. Quando eu cheguei onde eu quero, eu clico com o direito ou clico na ferramenta de seleção. O meu desenho, o meu primeiro esboço já tá finalizado. Só que eu tenho somente linhas quadradas, né, retangulares, eu não tenho linhas curvas. Então, com a ferramenta forma, eu vou dar forma a esse meu desenho. Então, por exemplo, aqui na linha do pescoço, eu quero que esse meu decote tenha uma curva. Então, eu vou selecionar esse nó, esse pontinho aqui, e vou clicar nessa ferramenta, converter ele em curva. Quando eu faço isso, ele já se converteu em curva. Eu posso deletar ele, e quando eu venho mais perto e clico nos outros botões, aparecem essas duas flechinhas nos outros nós, e eu posso manipular essa minha curva, ó. Como, por exemplo, aqui eu também posso descer essa linha do ombro e manipular. Quando eu não tenho um ponto e eu quero criar um ponto para dar curva ou para fazer um formato diferente, eu clico 2 vezes, o meu ponto nasce. Então, por exemplo, eu quero um ombro mais curvado para cima, então eu seleciono, formo ele em curva, deleto o ponto e faço uma curva suave no meu ombro. O mesmo aqui eu vou fazer na cava, ó, seleciono o ponto, transformo ele em curva, deleto, e aí agora eu posso clicar na curva e dar para ela o formato que eu quiser. Quando eu clico no ponto, aparecem as setinhas e eu também consigo manipular essa minha curvatura, o meu desenho técnico vai nascendo. Ó, aqui na minha linha de cintura é a mesma coisa, se eu tiver uma cintura curvada, eu posso estar apagando alguns pontos, transformando eles em curva e dando formato ao meu desenho, certo? Então, aqui eu tenho metade da minha camiseta. Vou colocar ela em vermelho, vou clicar com o direito na minha cartela de cores e vocês já conseguem visualizar o início do meu traçado. Agora eu quero espelhar essa minha camiseta, por exemplo. Eu vou clicar nela, assim como eu cliquei com a ferramenta de seleção. Vou apertar o Shift, vou segurar na lateral e vou girar. Só que quando eu faço isso, vocês percebem que ela aumentou de tamanho? Então, não é a forma mais correta de fazer isso. Eu vou apertar o Ctrl e quando eu giro e espelho e solto, ele automaticamente já fez o outro lado do meu desenho. Vamos fazer novamente. Clico na ferramenta, clico no desenho com a ferramenta de seleção, aperto o botão Ctrl, espelho pela lateral e para soltar e confirmar, se eu só confirmar, eu vou ter isso aqui. Eu vou simplesmente espelhar o meu desenho. Mas eu quero espelhar fazendo cópia. Então, eu aperto no Ctrl, confirmo com o direito, confirmo com o esquerdo ao mesmo tempo, clico com os 2 botões do mouse e aí eu solto e eu já vou ter o meu desenho inteiro. Só que agora, esse meu desenho, ele tá espelhado, mas ele ainda não é um só. Ele não está
totalmente integrado um lado direito ao lado esquerdo. Então, eu preciso agrupar esse meu desenho. Então, eu vou clicar no Shift, selecionar os dois traços e vai aparecer essa ferramenta aqui, ó, combinar. Então, eu quero combinar o lado direito com o lado esquerdo do meu desenho e formar apenas um elemento. Então, eu clico na ferramenta combinar, o meu desenho está combinado. Porém, eu tenho um espaçamento aqui nesses meus nós, na parte de baixo, e tenho um espaçamento aqui também, ó, eles não estão unidos. Então, eu vou clicar na ferramenta forma, vou arrastar e selecionar para selecionar os dois nós, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e vou clicar nessa ferramenta, unir dois nós. Quando eu faço isso, eu não tenho mais dois desenhos, agora eu tenho um só. Vou fazer o mesmo lá na parte de baixo, seleciono com a ferramenta forma, unir dois nós e agora eu tenho um nó inteiro aqui unido. Se eu deletar ele, ele vai fazer uma curva suave. Então, agora eu tenho um desenho de uma t-shirt iniciada, que se eu quiser eu posso colorir. Então, se a gente não tivesse unido anteriormente os nossos nós, a gente não conseguiria colorir esse desenho. Mas eu vou trabalhar com ele transparente, então eu clico aqui nessa ferramentazinha para mim continuar fazendo o meu desenho técnico. Vamos fazer agora uma manga. Então, vou selecionar aqui uma visão mais aproximada do meu braço e vou começar a traçar a minha manga com a ferramenta Bezier. Então, clico aqui nessa ferramenta, nesse conjunto de ferramentas para desenho e vou na ferramenta Bezier. Eu começo o traçado da minha manga e aqui eu vou terminar por baixo. Por quê? Porque eu vou esconder depois essa parte da costura para aparecer somente a cava. Então, a minha manga tá aqui. Eu não preciso combinar ela, porque eu não espelhei dois desenhos, mas eu preciso apenas unir os meus pontos, unir os meus nós, que eles estavam aqui, ó. Então, eu seleciono, uno os dois nós, se eu quiser eu já posso pintar o meu desenho. Só que essa manga tá toda quadrada, então eu vou selecionar os pontos que eu quero, clicar em converter em curva, deleto os pontos e arrumo a curvatura da minha manga como eu quiser. Da mesma forma aqui. E agora eu vou jogar para frente esse meu corpinho. Então eu clico com o direito, ordenar para frente. Ou seja, ela cobriu o desenho da minha manga. Agora eu seleciono o desenho da minha manga, também transformo ele em vermelho, clicando aqui com o botão direito do mouse. E agora que eu quero espelhar essa minha manga, colocar ela lá do outro lado, eu vou fazer como eu fiz anteriormente. Eu vou apertar o Ctrl, selecionar, clicar duas vezes com os dois botões. Mas cadê a minha manga? Ela tá aqui, ela só está por trás do meu desenho. Então, ainda com o Ctrl selecionado, eu vou movendo até colocar a minha manga no lugar que eu quero. Então, esse é um princípio muito básico para construir qualquer desenho, seja ele de moda ou qualquer outro tipo de desenho no CorelDRAW. Você usa o Bezier, traça o seu desenho, corrige curvas ou retas conforme desejado, e depois, quando você quiser espelhar, aperta o Ctrl, clica com os dois botões de uma vez do mouse, seleciona os dois desenhos, clica em combinar, e depois, com a ferramenta forma, seleciona os nós e clica em unir dois nós. Assim, eu já tenho um desenho formado e eu posso a qualquer momento estar colorindo ele, porque ele vai estar completamente fechado. Esse é apenas uma introdução. Nas próximas videoaulas nós vamos explorar outras ferramentas do CorelDRAW.